A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo e agora a gente teve mais uma substituição, né? Agora o Romeu voltou de férias, finalmente, né? Depois de muito tempo aí, descansou. Descansei, trabalhei em casa pra caramba e pinta a parede e troca isso. É melhor trabalhar que ficar em casa de férias. E agora o Rafael saiu de férias, né? Então a gente mudou o time aí pra manter o fôlego, né? Agora tá pintando a casa dele. Acho que o professor não tá gostando, né? Tá tendo muita substituição aqui no programa. Ainda bem que o traçamento é mesmo. Então vamos lá, né? Vamos começar falando do clássico da rodada, né? O majestoso, Corinthians e São Paulo. Empate, né? 1-1, que foi pessoalmente para mim foi uma surpresa, né? Que o São Paulo conseguiu empatar com o Corinthians na casa do Corinthians, sem o Ganso, sem o Caleri. Mas o São Paulo até que jogou bem, né? E saiu na frente primeiro e depois tomou um empate, mas conseguiu segurar o empate. E o Corinthians, que estava meio desorganizado, né? Não conseguiu se firmar muito no jogo, né? Pro Corinthians foi um péssimo resultado, né? Jogando Vindo em casa, da campanha do São Paulo da Libertadores, que estava extremamente frustrado, né? Os babacas esticando 6-1, aí você não quer golear também. Aí dançaram, porque se for pra você analisar friamente o jogo, o São Paulo ter ganhado no mínimo de 3-1, 3-2, as chances que o São Paulo teve, né? Até porque a jogada do gol do São Paulo foi o Cuevas, né? Vamos falar com a razão, não com o coração, né? Jogou bem pra caramba. E o gol do Corinthians foi o Felipe Rama, né? Bate e rebate, né? Aí entrou. Mas as chances mesmo do jogo, São Paulo teve mais chances, né? Faltou concluir, né? Mas eu achei assim, sem você me falou, sem o Caleri, sem o Ganso, que agora já são cartas fora do baralho, achei que a movimentação. Também, né? Então o Kardec tá indo embora. O Caleri foi pra onde? Ele foi pro Internacional de Milão, né? Que time dele, né? Que o Boca tinha fechado com o São Paulo antes de sair lá. Foi um acordo com o Inter de Milão. Mas parece que ele nem vai ficar lá também, eu acho, se eu não me engano. Ele já tá negociando com outro time, parece. Então, porque pro São Paulo ele encaixou muito bem na equipe de São Paulo, né? Mas o Caleri, ele é aquele centroavante raçudo, ele me faz lembrar muito o Luiz Fabiano nos tempos áureos dele lá, né? Que tava jogando bem, né? É um cara que tromba, é o centroavantão mesmo, né? O cara que não tem medo de ir pra jogada. Que ajuda na briga, né? Ajuda na briga, então chega junto, põe respeito, né? O São Paulo gosta muito do Lugano, que é o estilo do Caleri, né? Chega junto, brigão, né? Joga pra torcida. Vai fazer muita falta, até porque centroavante não tem. Contratou Gilberto, né, Maicon? A qualidade nem vai se comparar. Eu gostei do jogo. Achei até que o São Paulo podia ter saído com a vitória. Vai fazer falta esses pontinhos aí. O Corinthians também saiu vaiado na hora que teve a substituição lá no Gustavo Feina, tirou o Marquinhos Gabriel. O Rildo, né? Então, a torcida não gostou, porque você tirou o articulador, coloca um cara que corre só, a bola não vai chegar. Acho que isso aí foi o sentimento da torcida. Mas achei que pro São Paulo foi bom que começa a adquirir o respeito nos clássicos, né? Uma coisa que já não estava tendo. Desculpa, acho que a torcida ficou meio decepcionada por isso, igual você falou, começou a levantar a faixa de 6-1, acabou que foi um jogo complicado pro Corinthians, né? Tanto que empatou em casa, né? Empatou em casa e a torcida esperava algo mais, né? Mais chegada à frente. Eu achei meio estranho, né? Entrar com o Danilo também, que é mais lento, né? Tudo bem que... Ele sempre é a arma do segundo tempo, né? A joia então, ali. É um jogador pro segundo tempo, até por cada idade dele, ele rende, mas na hora do abafa, que a zaga fica mais retraída, ele consegue articular mais do que ele começar jogando e ter o de frente, né? E lá na frente, o centroavante só toma pancada. E na idade dele já tá difícil tomar as bordadas. O São Paulo tinha vindo da derrota da Libertadores, né? Eu até achei que por causa disso São Paulo já ia entrar meio apático, meio
sem o Ganso, né? Tinha acabado de vender o Ganso, ia entrar meio perdido, mas entrou muito bem, né? O Cueva, que entrou ali para substituir o Ganso, apesar de não ser na mesma posição, né? Ele é mais atacante. Ele estava jogando muito bem, o lance do pênalti lá que ele foi, driblou e jogadaça caiu, dele, né? Já mostrou o cartão fez o pênalti, né? E cobrou o pênalti, fez. Personalidade, já mostrou que tem personalidade, né? O cara constrói a jogada, cavou tipo um pênalti, né? Que ele deu uma paradinha pra cavar mesmo e bateu com qualidade lá no Frankenstein, né? Porque você pensou que ia pegar, mas com elas não, por isso que bateu, né? Foi, bate você que é novinho, aí se errar, não vai dar nada. Parece que vai ser importante pro São Paulo. Vai ser, E o Kardec vai fazer falta? Pelo estilo de jogo dele, eu acredito que não. Ultimamente ele não estava jogando nada, né? Tava um cone parado lá na frente. Eu vi até uma reportagem que ele se decepcionou muito, né? Porque quando ele saiu do Palmeiras, ele tinha acabado de ser recém-convocado para a seleção, ele estava no auge, né? E não sei se... Tanto que ele foi para São Paulo, depois... nos primeiros jogos eu acho que ele não conseguiu engrenar e logo depois ele se machucou, né? Ficou 8 meses aí, sei lá quantos meses. E depois ele nunca mais adquiriu esse ritmo de jogo. Eu acho que hoje também ele nem anseia mais uma seleção brasileira. Por isso, foi pra China, né? Ganhar dinheiro. Foi ganhar dinheiro, mas eu acho que o jogador, quando ele tá bem no time dele, se ele pensar em dinheiro, ele tem que sair fora. Agora, se ele pensar numa carreira, numa seleção brasileira, ficasse no Palmeiras. Foi, né? Time encaixado, já tava jogando. Foi problema financeiro mesmo, o Palmeiras. Foi igual o Guerreiro, né? Foi a mesma coisa. E o time do Palmeiras jogava em função dele. Bola alçada na área, um cara de presença na área. Chega no São Paulo, esquema diferente, o time meio conturbado. Até a bola chegar nele, passou a época de seleção, né? Agora vai ganhar dinheiro mesmo, né? É a escolha que o jogador faz. Podia ter escolhido ficar. Igual o Gabriel Jesus do Palmeiras. Se ele for para um Barcelona, um Real Madrid, ele vai comer banco, não vai jogar. Pode ser convocado, mas não vai ter o mesmo ritmo de jogo. Como é novo, joga ainda no Palmeiras, joga uma Copa do Mundo, depois é vendido. Acho que o ciclo é esse, você fazer história no seu clube, conseguir uma Copa do Mundo, depois ir para fora. Aí, quando você chegar lá no time europeu, ou qualquer outro do mundo, você vai ter a experiência na sua bagagem e o respeito de ter jogado uma Copa do Mundo. Agora o Gabriel Jesus sai, ou qualquer outro jogador novo, vai jogar numa liga importante, ele vai comer banco, vai ter paciência. Quando ele jogar, vai ter 5, 10 minutos, vai render. Não, até porque no Brasil ele tem status de celebridade, de grande jogador. Se ele for pra fora, ele vai ser só mais um, né? Aqui não, aqui ele é o cara, né? Isso, aqui ele é tietado onde vai. Lá é diferente. O pessoal é só no jogo, a vida particular ninguém se intromete, só quando tá, né? O time tá muito mal, o pessoal pegando no pé. Mas eu acredito que é o ciclo que o jogador que quer uma carreira, né? O nome firmado no mercado tem que fazer. Agora, igual o Kardec. Eu vou ganhar dinheiro, pensou no dinheiro, esqueceu tudo. Então, a vida dele é dinheiro, tem que ir pra China mesmo. Mas daí, só pra complementar, tem que lembrar da praga de palmeirense. Né? Foi o Kardec, foi o Barcos, foi o Keirson, foi o Gladiador, já tem uma lista aí, né? O Wesley tá no São Paulo. Saiu, nunca mais jogou nada. Não joga nada também, né? Felizmente. E você falou aí, né, Celso, da Libertadores aqui. Você não estava aqui semana passada, né? Mas foi muito Você achou do triste. Michael aí, né? O frete, como diz o Roberto, o frete mais caro, né? 22 milhões para entregar no... Eu analisando friamente, ele, por experiência dele ter jogado já num time, né? Ele era acho que do Benfica ele jogou, né? O cara não podia fazer uma Libertadores aquilo. Quer não, é uma agressão. Aí na hora que você encosta no cara, o cara já vai simular tudo. Só que, analisando mais ainda, como o São Paulo, quando o Brasil não tem alguém que responda pela CBF, o Brasil sempre é penalizado pela Conmebol. Já aconteceu com o Corinthians. Os times brasileiros, enquanto não tiver representatividade, o presidente da CBF não poder sair do Brasil. Prejudicado vai na ser, porque se alguém que é respeitado na Conmebol, se fosse qualquer outro time, o cara ia tomar cartão amarelo. Dificilmente ia expulsar. Só que aí foi a primeira falha. A segunda
que eu acho que foi, não sei se vocês comentaram, que eu acho que foi mais nociva para a equipe do São Paulo, foi o Balsa fugir da característica dele. A característica dele que quer? Segurar o time. Ele deveria entrar com o Lugano, ele abriu o time, escancarou, aí tomou 2 gols, aí era duro de reverter. Eu acho que isso aí foi o que calou de vez com o São Paulo, foi tomar esses dois gols. O São Paulo perdeu aqui, né? Que 0-0, lá ia fazer a lição de casa, com certeza, só que aí complicou, né? Agora você vai jogar lá... O pênalti pro São Paulo. Pênalti, nossa, pelo amor de Deus. E todo seria outra história, mas não justifica a falha que foi o primeiro jogo. Não, a gente até comentou semana passada, pra falar rapidinho desse assunto, né, que já tá velho. Mas a dor ainda continua. Como o Atlético, né? A gente já vê que há muitos anos os times brasileiros vêm sendo prejudicados na Libertadores. O Atlético, por exemplo, ganhou aos trancos e barrancos, né? Foi o último brasileiro aí campeão. Tanto que a gente até comentou daquele pênalti aos 49, 40. Quem marcaria um pênalti em casa, né? É porque o Atlético, o Vitor, conseguiu salvar o time ainda. Porque tem umas coisas assim que só acontecem com o time brasileiro na Libertadores. O cara cobrou no meio, ele ainda esticou a perna e conseguiu pegar. É a representatividade. O São Paulo também foi punido. O São Paulo queria montar uma liga, o presidente do São Paulo queria ser presidente da liga. Viu? Você acha que não tem um bafafá lá que chega assim, viu? Se der pra prejudicar, prejudica mesmo. Que eles querem fazer tipo uma Champions League, né? Sei lá. E depois de, acho que 20 anos, quem vai ter time brasileiro ou argentino na final, né? Mais de 20 anos. Eu vou torcer pro time que eliminou o São Paulo. Pensar que outro time é muito bom também, mas... 2 surpresas e zebras aí, né? Zebras. Um joga tudo aquilo. Só que quando você deixa jogar, pega gosto na partida, são seguros. Bom, então, voltando pro brasileiro agora, né, o resultado não foi muito bom pro Corinthians, né, que ficou com 29 pontos em segundo lugar. E aí, no outro jogo, né, que foi o Internacional e o Palmeiras ganhou de 1-0 e disparou aí na liderança. Tem uma gordurinha pra queimar. Ficou feliz, né? Eu esperava mais do Internacional. Tanto é que acabou o jogo, a torcida cobrou muito. Mas o técnico novo, 5 jogos sem vencer. Assim, é lógico, eu esperava uma reação do Inter contra o Palmeiras. Por causa que o técnico entrou novo, os caras assim, viu? Vou mostrar, né? E é um técnico que é ídolo, né? Da torcida do Inter. O que eu achei legal, quem fosse com a camisa número 5 no jogo não pagava ingresso. Porque a 5 era do Falcão. Né? Só que eles fazem isso, né? Agora nas outras 2 passagens, que era a terceira dele, foi enxotado de lá. Então, quer dizer... O pessoal idolatra quando traz e vê na hora de chutar pra mandar embora. O futebol tem memória curta. Então tem, o cara pode ser ídolo. E o cara também, né? Porque ele saiu pela porta de trás e volta ainda. Voltou. Só que você olha o time do Internacional no papel, fala um timaço, só que não tá rendendo. Duro fazer o pessoal jogar. E contratou o Nico agora, né, no Nacional, que foi o carrasco aí do Palmeiras e Corinthians na Libertadores. Um bom investimento, né? Agora vamos ver, né, que se... Eu acho que acabou muito com o Internacional foi a saída do Alessandro, né? Quando você perde o número 10, que articula o time, faz o time jogar, movimentação, isso daí... E não tem, né, no mercado. Isso daí que é mais complicado. Eu acho que o Palmeiras agora... O teste de fogo do Palmeiras, a gente tá falando dos bastidores, é sem o Fernando Praz e o Gabriel Jesus quando for pra Olimpíada, né? Vamos ver, né, se vai manter a mesma pegada, né? Que vai mudar o ritmo de jogo, né? Vai mudar, né? Você jogava o Gabriel Jesus lá, viu? Vai pra cima deles, algum lance você resolve, e Fernando Praz... Que Até a marcação também, né? Ficava mais em cima do Gabriel, querendo ou não, pra zaga, o Fernando Praz passava uma certa segurança, né? Sim. Tomar que um passe nervoso pro zagueirada, né? Daquele receio, né? Que a nossa zaga tá boa, pode falar. Não, tá boa. Tá boa. Não, o time tá bem montado. Eu gosto muito do Cuca. O Cuca também, quando passou pro São Paulo, fez um bom trabalho. É um excelente técnico. Só que aí agora, igual você falou, né? Tem uma gordurinha aí pra queimar, né? Mas só uma também, né? Se perder e o Corinthians ganhar, já, né? O Palmeiras aí tá confirmando, né? Esse favoritismo, né, pra ganhar esse campeonato. Mas tá
tá provando que é um time bom, um time bem montado. O Cuca é um bom técnico, né? Ele tem uma cara de triste, né? Eu acho que... Não sei se vocês chegaram a ver o lance que ele caiu, eu vi. No dia ele foi buscar uma bola, caiu, tropeçou, caiu. Tá meio destreinadinho, né? A perna tá meio bem, tá reada, né? Mas o Palmeiras, eu acho engraçado, ele começa jogando muito bem e depois no segundo tempo parece que volta outro time, né? Deu sorte que conseguiu segurar o time do Internacional. O Thiago Santos jogou muito, estava em todos os lugares do campo. Assim como o Tietê, né, que não nessa partida, mas ele consegue ocupar muitos dos espaços do campo. Bastante movimentação, entende? O Palmeiras teve várias oportunidades de matar o jogo também. O último lance do primeiro tempo não conseguiu. Eu falei, meu Deus, agora no segundo tempo o Internacional vai voltar moendo, Parece que né? tá faltando fôlego pro Palmeiras. Tá, né? então, porque ele começa assim, abafando o jogo. Aí às vezes ele faz 1-0, né? Tá tipo o Corinthians, né? Que vai ganhando de 1-0, lógico, ganhar que importa, né? Mas assim, a gente passa muito nervoso, né? E também era fora, né? Era na casa do Inter, então acho que tem que relevar isso, né? A impressão que a gente tinha é que o Inter podia empatar o jogo, né? Teve chance. Só que agora vamos ver aí, né? Porque o Palmeiras ainda não teve nenhum jogador contundido, né? O time que está conseguindo manter, né, a estrutura, né? Agora com essas duas baixas aí que a gente vai ver, qual que vai ser, qual que é a verdadeira, né? Se é um time mesmo, quem vai entrar vai suprir, né? Ver se tem elenco, né? Tem que ter elenco para ganhar no Campeonato Brasileiro. E o Santos ganhou da Ponte de 3-1. O Santos também, né? Vem bem aí, vai perder o Gabigol também, né? Que vai para a Olimpíada. O Gabigol vai perder também o lateral. O Zeca. E o Gabigol capaz que nem volte, né? O Santos aceitou, então, eu tava né? até vendo, tinha 2 olheiros lá no jogo do Santos, um no Barça e um do Borussia Dortmund. Acho que o do Barça tava olhando o Lucas Lima, que eles querem levar o Lucas Lima, e o Borussia tava vendo o Gabigol, né? Então talvez ele, não sei se os dois ou um deles nem volte mais pro Santos depois das Olimpíadas, né? Se eu sou jogador de futebol, eu procuro ir para jogar em time espanhol, porque jogar a Bundesliga, né, que é da Alemanha, é complicado lá, né? O pessoal chega junto lá, tem que ter preparo bom, a bordoada come lá. Tudo bem, se ele for pro Barça, você reserva também, né? Se acontecer isso dele ir pro Barça, acredito mais que o Gabriel Jesus passe pro Real Madrid, né? Então, mas parece, pelo que eu vi, né, o Barcelona, ele fez um acordo com o Palmeiras, ele, tipo assim, comprou o direito de ser avisado se outro time tiver interessado no Gabriel, dele ter a preferência, então, porque ele não quer, já vendeu. Porque ele não quer que o medo do Barcelona é que o Real Madrid compre o Gabriel Jesus. Porque assim, o Barcelona talvez nem tenha interesse nele no momento, até porque não tem espaço para ele lá agora. Mas o que ele não quer é que o Real Madrid compre o Gabriel Jesus. Então assim, quem tem preferência nessa negociação aí é o Barcelona. E ele será avisado qualquer proposta que chegar. Pode ser que aconteça que o Barcelona compre, deixe ainda no Palmeiras. Aí depois, em outro momento, pode voltar para lá, né? Porque muito pode acontecer, né? Porque a estratégia do Barcelona é o jogador que tá no auge, né? É impedir que os outros. Porque imagina o Real Madrid tendo uma opção de banco dessa. E vamos ver agora como que o Gabriel Jesus vai ser na seleção brasileira, né? Nas Olimpíadas. Talvez se o Brasil ganhar o ouro, for bem, grande chance que... todos os jogadores. E ele fazendo gols e tal. Tem uma grande chance dele já... É muita visibilidade. Mas sabe, sinceramente, eu acho ele um ótimo jogador, ele ajuda... Mas sabe, eu não enxergo ele como status de jogador de grandes clubes, assim, como Barcelona, Real Madrid. Acho que ainda falta muito para ele conseguir. Ele tá começando uma crescente, né? Vai falar para mim... Fez alguns jogos bons, mas não pode dizer que ele é muito fora da média, então, ele não é, assim, muito fora de série. Ele faz uma... Igual a gente vai ver, agora é a prova de fogo do Palmeiras, mas, assim, não é todo jogo que ele resolve, igual aquele cara que tá lá todo jogo que resolve, né? Tem jogos que ele nem aparece. Dá pra ver pela experiência que eu vejo no futebol, é que ele é um jogador que quem tá do lado dele tem que incentivar muito pra ir por cima. Porque senão ele se retrai. Igual você tá falando aí que ele fica meio retraído. Ele não mantém uma constância. Tem jogo que ele destoa. Tem jogo que ele fica meio parado.
Agora ele pegando... Eu não sei se é a marcação também, né, que dá certo. Então, mas aí que tá, né? Mas tem que ser um cara mais trombador, chegar em cima, né? Na zagueirada, ele sabe que ele tem atributo de drible pra cá, sai por fora. Os caras vão chegar junto dele. E ele tomando umas 2, 3 sarrafadas aí, o que ele pode fazer? Pode se acomodar, né? Agora jogando na seleção... Às vezes é falta de experiência também. Então, né? A experiência dele. E às vezes, alguns casos acontecem de o jogador ser comprado por um clube europeu grande e ele é emprestado para outro time menor, então, para ter experiência. Mas o cara pra sair tem que ser meio cascudo, né, meu? Um cara que saiu da fralda agora pro futebol. Se for vendido, pode esquecer a seleção também, acho que é difícil. Até porque chega lá, começa a comer banco, vai reclamar, vai ser emprestado para um time de... Segunda. E aí que o cara vai desanimar. Então os próximos jogos, né? O Corinthians vai jogar contra o Figueirense. O São Paulo tem um jogo difícil contra o Grêmio, né? Lá na Arena do Grêmio. E o Palmeiras também com o Atlético Mineiro. O Palmeiras joga em casa, também vai ser um jogo difícil. E o Santos pegar o Vitória fora, né? E é isso, né? Pra gente encerrar, vamos pro nosso momento... Judiação! Posso falar? Pode. O meu momento de judiação é o Riascos. Nossa, né? Que tá dando a maior aí polêmica no futebol. Pra falar a verdade, assim, eu tô até pensando, não sei se ele quis dizer o que ele falou lá, ele chamou o Cruzeiro de merda mesmo ou não, ou foi... Ele agora, né, a imprensa tá falando, até tá redimindo o Riasco, falando que ele falou que a atuação dele tem sido de merda. Mas não dá pra saber, né? Mas eu sei que a torcida do Cruzeiro tá revoltada com ele e até outros, né? Assim, de outros torcedores, porque querendo ou não, né, ele ofendeu, tá ofendendo né? o futebol brasileiro, né? Só que eu escutei, né, não é que passou trecho que ele falou, né? O pessoal só coloca o trecho, né? Coloca a conversa inteira, né? Se coloca a conversa inteira, você já tem uma ideia. Mas ele criticou os jogadores, o time. Não a instituição. Não o Cruzeiro, instituição, o nome Cruzeiro. Ele falou assim, a gente tá fazendo papel de merda. Agora fala pra mim, ele tá certo ou errado? Ele tá certo. O time foi bicampeão brasileiro aí, né? E tá passando vexame, ele tá certo de falar. Só que tá errado de na mídia falar. Chega no vestiário e fala, cobra os caras, viu? A gente tá fazendo papel de trouxa aí, meu. Esse futebol de merda que a gente tá fazendo. Aí sim você tem moral de chegar e falar. No momento que você chega e fala pra imprensa. Que pra imprensa, seus companheiros, vocês companheiros são de merda, aí racha elenco. Agora, achei muito prematuro. O diretor de futebol do Cruzeiro tá afastado. 2 horas depois já mandou ele embora, né? Ele foi pior que o jogador. Porque o jogador, na hora que pegou, acabou o jogo, não pode nem dar entrevista, que vai dar bosta. Tá de cabeça quente. Então. O cara foi e falou esse monte de baboseira aí. Na minha opinião, ele falou realidade, só que não é pra ter falado, né? Tem as realidades que você não pode falar. Igual a gente falar tudo aqui, vai ter preso. Só que aí, o que acontece? Eu achei mais amador ainda o diretor do Cruzeiro pegar e ficar falando aí. Tá afastado, o que ele falou do Cruzeiro? Ele não falou da instituição, você mesmo. Falou do time. Do elenco, né? Que vamos falar a verdade. Tá da atuação. Tá Coitado, meu pai tá sofrendo, viu? Seu pai é Cruzeiro. Meu pai... sofre, viu? Porque... ele tava no Vasco, né? E disseram que ele não queria ir sair pro Cruzeiro. Disseram que ele queria ficar no Vasco. E aí, já por isso que teve, né? Falando mal do Cruzeiro. Eu também acho que ele não falou mal do clube Cruzeiro, mas, sim, foi uma... Assim, tinha acabado de sair do jogo, foi, né, aquela conversa... Perdeu 2-0, né? Viu, é duro, então, igual você falou aí. É duro você falar assim, o cara falou isso aí pra sair já fora do Cruzeiro? Ou não, tava nervoso? Tem essas hipóteses, né? Mas acredito que cabeça quente ele pegou e quis ofender geral mesmo os jogadores. Fala mesmo, viu? Tem gente quando bate uma bolinha aí, nem que fala uma besteira, já fala um monte. Imagina você acabou o jogo, o que você acha do cara? Nossa, não joga nada, nem fala, não tem jeito. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui. Tem o nosso Cartola também, né? Que
Essa rodada eu fui muito mal. Tô subindo, hein? Tá subindo, o Romeu. O Romeu já me passou. Tá chegando o Roberto. Tá, Ele acho que tá uma posição abaixo de mim. Não sei não, é verdade, que já passei também, já ganhei. E dei 6 rodadinhas, hein? Ó, essa última rodada foi triste, hein? Ah, foi bravo. Eu fui mal, eu fiz 51. Nas duas anteriores eu fiz 100 e... Nossa, tá humilhando, né? Até semana passada, a gente tava montando aqui, né? Você falou, coloca o Fred ou o Robinho do Atlético, né? Eu falei, vou colocar o Fred, né? Eu coloquei o Fred, o Robinho fez 2 gols. Eu também. Eu também fiz o Fred. Fred negativou, né? Nossa, fiquei com uma raiva. O meu Atlético ganhou, né? Ganhou. Então, mas o Robinho fez 2 gols aí. Acabou com a gente. Põe um cor no lugar do Fred. Mas no último jogo, faz umas 2 rodadas, ele foi muito bem, né? Eu achei, o Fred tá melhor que o Robinho. Por isso que eu não podia ter colocado ele, né? Eu fiz a mesma besteira. Tá bem, aí, filho. É um jogo, pula 3. Bem isso. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui com esse Linha de Fundo. Acesse o nosso site da TV Unimap, né? tvunimap.com.br. Tem o Facebook da TV Unimap e do programa Linha de Fundo. Até semana que vem. Tchau!